Boa noite, turma boa. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês nessa noite. A noite que nós separamos para adorar a Deus, separamos para falar com Ele, meditar em Sua palavra. Que nós nessa noite saiamos daqui preenchidos pelo Senhor, renovados, fortalecidos, mais sábios em relação à Sua palavra, porque nós precisamos disso a cada dia. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que aqui se encontram, né? E aqueles que ainda hão de chegar. Eu quero cumprimentar vocês com um texto que está no Salmo de número 113. Salmo de número 113. E diz assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! O salmista glorifica a Deus, rende louvores ao Senhor pela sua bondade. E ele traz alguns exemplos para nós. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento, colocar o nosso coração e a nossa mente diante dEle, pela bondade dEle, por esse tempo que teremos aqui de culto ao nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus santo, justo e bom, como a Tua palavra declara, o Senhor é bom, e por isso nós estamos aqui nessa noite, Deus, pela Tua bondade. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos, por tudo que passamos, pelas lutas que enfrentamos, pelas alegrias que tivemos. Deus, por tudo queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por este dia. Que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite, continuar transformando o nosso coração para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor continue, Pai, nos acrescentando graça sobre graça, sabedoria, Deus, vinda do altos céus. Pai, que nessa noite o Senhor receba o culto que vamos prestar aqui, que seja agradável ao Senhor. Por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito dirija a nossa mente, o nosso coração, em tudo que vamos fazer. Deus, não permita que nada tire a nossa atenção nesse momento, mas que nosso foco esteja somente em Ti, Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que adentramos nessas portas, é por isso que as pessoas estão nos acompanhando pelo Face, porque elas querem participar desse culto ao Senhor. E por isso nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza e receba, Deus, assim o nosso culto, as nossas orações, a meditação do nosso coração, que tudo, ó Pai, seja agradável ao Senhor. Amém. E nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesse momento. E pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, negligências neste dia, pelos pensamentos maus, ó Pai, por aquilo que não agradou ao Senhor, aquilo que fizemos hoje. Por isso nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, e oramos no nome dEle, gratos ao Senhor por tudo. Amém, amém. E amém. E nós vamos cantar esse hino neste momento. Então nós vamos cantar Castelo Forte, que o nosso Senhor, Ele é o nosso castelo forte, Ele que vem e nos ajuda a vencer nas batalhas. Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, né? Esse vírus aí também que está, né, incomodando muita gente, deixando muitas pessoas tristes, mas nós temos que fazer do Senhor o nosso castelo forte. Amém? Amém. Então vamos cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom
Pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quisermos devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E é nessa confiança que nós estamos aqui nessa noite, né? Confiando que Ele é o nosso castelo forte, que é nele em que encontramos refúgio, fortaleza. É o nosso Deus. Nós vamos ainda ter o nosso momento de oração agora. E, Cláudia, se quiser ligar o ventilador aí, viu? Para refrescar um bocadinho. Eu queria chamar aqui à frente a Graça, a irmã do Carmo, porque nós vamos fazer um momento de oração e essas irmãs vão estar orando por alguns motivos. Eu quero começar com o nosso visitante, Beto. Beto, qual igreja em São Paulo? Igreja Batista Centenário. De onde? Zona Sul. Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso meio. Beto é pastor dessa igreja lá em São Paulo, está aqui nos visitando, cultuando a Deus conosco. Beto, motivo de oração que você tiver para as irmãs estarem orando, a irmã Graça vai estar orando por os primeiros motivos agora. Pela sua saúde. Amém. Júlio, motivo de oração.
Compartilha conosco aí. Eu quero só orar, né, agradecendo a Deus pela vida da minha mãe, que hoje faz mais um ano de vida. Amém. E isso para mim é um motivo de alegria, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. 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 Então, a irmã Graça, ela vai estar orando por esses dois motivos. Você que nos acompanha pelo Facebook, está aí cultuando a Deus conosco, também se tiver algum motivo de oração, compartilha e deixa no comentário que nós vamos aqui estar orando pelos seus motivos. Irmã Graça, então, vai orar? Empresta ela o seu microfone para a irmã Graça. Vamos orar com a irmã Graça, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Bendito é o Criador Senhor, e Deus. sustentador do universo. Amém, Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos no santuário Sim, ó do Deus. Senhor nesta noite. Amém. Obrigado, Para juntos, Deus. ó Deus, estarmos agradecendo e engrandecendo o teu santo Amém. nome. Aleluia, Ó Deus, e também lendo, ó Deus, a tua palavra. É verdade, Que o Senhor Deus. coloque em nossos corações, ó Deus, para que cada dia cresçamos mais espiritualmente. Amém, Jesus. Ó Deus, dê-nos cada dia a unção do Espírito Santo do Sim, ó Senhor. Deus. Para que possamos, ó Deus, como servos, como cristãos, ó Deus, estarmos preocupados, incomodados com as almas, ó Pai, que se perdem. Sim, ó Ó Deus Deus. querido, te agradecemos pela tua igreja aqui representada Amém. nesta Obrigado, noite. Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada Em membro nome teu de que não pôde Jesus. estar aqui. Sim, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando e abençoando, Sim, segundo a Deus. tua vontade, ó Deus. Amém, Jesus. Ó Deus querido, nós apresentamos a vida do irmão Júlio nas tuas mãos, ó Deus. Pai, pela sua Abençoa, Deus. família, onde ele agradece, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à sua mãe. Amém. Te Obrigado, agradecemos, Deus. ó Deus, e te pedimos que cada dia mais ela coloque a sua vida à disposição da vontade Amém, do Senhor. Jesus. Ó Deus, e que cada dia, Senhor, ela possa saber, ela possa entender, ela possa continuar te louvando, ó Amém, Deus. Deus. Ela possa continuar fazendo a tua vontade. Sim, Pai. Ó Deus, colocamos diante de ti agora, ó Deus, a vida do pastor. Que o Ó Senhor, ó Deus, Deus, abençoa o esteja Beto, iluminando Deus. ele, esteja abençoando ele Em na nome de sua Jesus. saúde, ó Deus, Sim, ó Deus. na sua viagem, no seu recinto, ó Deus, Amém, na Jesus. sua moradia, ó Pai, Sim, Deus. ó Deus, no seu estado. Amém. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, Em ó nome Deus, de Jesus. para que ele possa, ó Deus, sustentado por ti, ó Deus, através da saúde que o Senhor irá dá-lo, ó Deus, continuar concedendo a ele. Amém. Que ele Verdade, possa Senhor. estar sempre atento, ó Deus, Ó a Deus. fazer a tua vontade. Amém, Jesus. Ó Pai querido, dê-nos direção espiritual, ó Deus, Sim, a Deus. cada dia, Sim, meu para Pai. que vivamos uma vida digna à tua vontade. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças, se você quiser, pode sentar se quiser. Obrigado, irmã. Dolete, motivo de oração, Dolete? Pai, você não orou ainda, vem cá. Fica aqui com nós. Tem algum motivo de oração, Dolete? Para a irmã do Carmo estar orando, nos elevando em oração nesse momento? De oração pela minha saúde, pela toda a minha família, pelo tratamento da minha visão. Amém. Tá bom. Amém. Irmã Cláudia, acabou de chegar. Motivo de oração, irmã Cláudia? Para a irmã do Carmo estar. A gente está orando com ela agora? Eu gostaria que os irmãos orassem pela minha saúde, pela igreja, pessoal lá da casa que eu moro. Amém. E ainda a irmã Graça vai compartilhar conosco agora também motivo de oração, que a irmã do Carmo vai nos elevar em oração nesse momento. Agradecer a Deus, né, por tudo que Ele nos tem dado, como diz o irmão Júlio ali, agradecer a Deus, né, que nós não fomos cometidos por essa pandemia e que Deus continue, né, nos abençoando, continue nos livrando, né, nos dando condições de estar o servindo. E peço a Deus, peço aos irmãos que estejam orando pelos meus filhos, que o Senhor, cada dia mais, possa dar orientação espiritual, para que eles possam Amém. fazer a vontade do Senhor. Amém. Então nós vamos orar com a irmã do Carmo por esses motivos agora, em nome de Jesus, irmãos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, que o Senhor venha perdoar as minhas falhas diante Ó de Deus, Ti, tem misericórdia de Senhor. nós. Ó, meu Deus, obrigado por estar aqui na Tua casa, meu Deus, compartilhando, meu Deus. Pai, com este culto, com essa bênção, com os irmãos. Ó, meu Amém, Deus, quero te Jesus. pedir agora, visita, meu Deus, o irmão pastor de São Ó Paulo, Deus. Senhor. Cura Abençoa, ele, Deus. meu Pai, mostra para ele que o Senhor é o médico dos médicos, Amém, que é só o Jesus. Senhor que pode nos curar, Senhor. Verdade, Meu Deus. Deus e meu Pai, visita, meu Deus, também, irmã Graça, meu Em Pai, nome de o Jesus. filho dela, meu Deus, ali nos Sim, ó Estados Deus. Unidos, Senhor, Ó que o Senhor Pai. possa, meu Deus, a partir de hoje, fazer a diferença Sim, na ó vida Deus. dele, Em meu nome de Pai. Jesus. Ó, meu Deus, que abençoa ela, meu Pai, na sua viagem. Sim, ó Deus. Abençoa o pai dela, abençoa a Amém, casa dela, a Jesus. família, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Meu Deus, também a nossa irmã Cláudia, meu Pai, visita, meu Pai, que o Senhor pode sondar o coração dela. Eu não Amém, sei é o que, que ela verdade, precisa do Deus. Senhor, mas o Senhor Abençoa, sabe. Deus. Meu Sustenta, Deus, que o Senhor Senhor. esteja ali com ela, meu Pai, Sim, ó Deus. junto, meu Deus, daquelas pessoas que ela convive com ele. Sim, Que ó o Senhor, Deus. a partir de hoje, faça a diferença, meu Pai, ali naquele lugar. Amém, Meu Deus, Deus. também o nosso irmão Júlio, meu Sim, Pai. ó Eu não Deus. sei o que que passa na vida dele, mas o Senhor conhece o É coração verdade, dele. Deus. O Senhor conhece a vida dele. Ó, meu Sim, Deus, que o Deus. Senhor pode estar abençoando ele, abençoando a mãe dele, meu Em Pai. nome de Dando ela Jesus. mais um ano de vida, contemplando, meu Sim, Deus. ó Deus. Dando ela saúde, dando ela alegria, meu Pai. Dando ela Amém, paz. Jesus. Meu Deus, que ela possa, meu Pai, sentir o refrigério do Espírito Santo Amém, nesta Jesus. noite, Senhor. Sim, ó Em Deus. nome de Jesus. Meu Deus, também a nossa irmã, que eu esqueci o nome, Senhor. Dolete, ó Que o Deus, Senhor possa abençoa. visitar ela, meu Pai. Em nome de Abençoar Jesus. ela, abençoar a família, a casa, Amém, Senhor. Jesus. Que o Senhor pode, meu Deus, multiplicar tudo na vida dela, Sim, meu ó Pai, Deus. nesta noite. A saúde, meu Pai, o amor. Sim, Que o ó Senhor Deus. possa estar colocando, meu Deus, o refúgio do Espírito Santo, meu Amém, Pai. Jesus. A Sim, ó calma Pai. do Espírito Santo, Senhor, Sim, no Deus. coração dela e na vida dela, Sim, Senhor, Deus e Santo. na família dela, meu Deus. Também, meu Deus, a nossa irmã, esqueci o nome, meu Deus. Que Deus pode estar abençoando, meu Pai, cada Sim, um, ó meu Deus, Deus. nessa noite. Que o Senhor pode estar libertando de todo mal, Em nome de livrando, meu Jesus. Deus, em nome de Jesus. Também, meu Deus, a vida do nosso pastor daqui Ó da Deus. igreja. Que o Senhor esteja com ele, meu Pai. Que o Sim, Senhor ó Deus. seja o médico dos médicos Amém, na vida Senhor. dele, Senhor. Amém, Nós Jesus. queremos, nós creia, Senhor, que é só o Senhor que é o médico em nossa Amém. vida. É Meu Deus, verdade, também a Deus. nossa irmã Marilene, nós Sim, ó damos Deus. graça, meu Pai, pela recuperação dela. Amém. Que o Senhor Obrigado, continua, Deus. meu Deus, abençoando, livrando. Sim, ó Também, Deus. meu Pai, a família dela, o esposo, meu Sim, ó Deus, Deus. em nome de Jesus, meu Amém, Pai. Deus. Ó, meu Deus, a nossa igreja, o nosso culto. Que o Senhor não deixe nós sair daqui do jeito que nós entrou. Ó Deus, Que o tem Senhor vai nos misericórdia, abençoar, que Senhor. nós vamos sair daqui, Senhor, Ó, Senhor, curado, concede-nos pela honra e graça, glória meu do Deus. Senhor Jesus. Amém, Meu Jesus. Deus, a minha família, a vida da Massa, do Adalto, do Marco, Sim, meu ó Pai. Deus, visita cada um cada nesta um, noite, Senhor. nossa irmã Abençoa, Denise, Deus. o nosso Sim, irmão meu Deus. João, meu Deus, que nos encontra aqui. Ó Mas eu Deus, creio que o visita, Senhor está Senhor. ali aonde Ele está, Senhor. Amém, Ó, meu Jesus. Deus, também a minha vida, meu Pai. Eu creio, Senhor, que só o Senhor que pode ser o médico do médico Amém. da minha vida, meu Aleluias, é Pai. verdade, que o Senhor Deus. repreende todo o Em mal, nome meu de Deus. Jesus. Na minha família e na minha vida, Sim, ó Senhor. Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Jesus. Irmã Cláudia, vem aqui orar também, já que você chegou. Irmã Cláudia, nós vamos estar orando com a irmã Cláudia pelos motivos de Marilene e Aldeci, que elas vão compartilhar agora. Em nome de Jesus, motivos de oração, Marilene. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela minha recuperação, né? Que, graças a Deus, eu fui acometido, né, por essa doença, mas o Senhor me curou Amém. e me restabeleceu de pé. E Glória a Deus. peço aos irmãos que continuem orando pela salvação da minha família, pela libertação do meu pai, dos meus irmãos, do vício do álcool, Amém. da incredulidade, da cegueira Ó espiritual. Deus. E estivessem orando também, né, pela vida de Deus, que vai fazer uma cirurgia
meio complicada na boca, mas que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas. Amém. Os irmãos estivessem orando também pela minha vida profissional. Hoje foi um dia muito difícil, estressante, mas que Deus esteja me guardando, me livrando ali naquele lugar. Amém. Irmão Deci, motivo de oração, para a irmã Cláudia orar também. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito para mim, pela minha família, né? E quero pedir aos irmãos que orem pelo pai da minha colega de trabalho, que o pai dela teve um princípio de AVC. Não sabe ainda se foi AVC, está fazendo os exames, né? Um lado da boca dele tortou. Então, ela está muito preocupada com a saúde do pai dela. E peço aos irmãos que orem também por toda a minha família, né, para que Deus possa continuar nos abençoando. Pedir oração pelo Ministério de Louvor e pela segunda igreja, e pela igreja em geral, né, para que Deus esteja nos abençoando. Amém. E pela saúde do pastor também. Amém. Então, nós vamos orar com a irmã Cláudia agora por esses motivos, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, mais uma vez estamos na sua casa para louvar Amém, e engrandecer. Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Deus, por a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta Amém, noite, Senhor. louvando o seu santo nome. Amém. Eu Obrigado, coloco, Deus. Deus, a vida, Deus, de Marilene em tuas mãos. Ó, Pai. E a vida de Eldeci, Deus, que Ó, o Senhor Senhor. venha, Deus, abençoar elas Em nome e de todas as suas Jesus. famílias, Deus. Sim, meu Deus. Eu coloco, Deus, a família, Deus, de Marilene em tuas mãos. Sim, Deus. Coloque aquele serviço dela ali, aonde ela Deus. está, Deus, trabalhando, que o Senhor possa ter misericórdia daquele povo ali, Ó, que Deus, eles tem possam, misericórdia, Deus, Senhor. ter piedade, Deus, do teu povo que trabalha Ó, ali com Deus, eles, traz Deus, que refrigério à eles sua possam, filha, Deus, também Deus. Restaura saber que suas só o Senhor forças, é Senhor. Deus. Coloca, Deus, os pais dela, Sim, a ó mãe, Deus. o pai, os irmãos, que o Senhor possa, Deus, Em libertar nome de eles Jesus, Pai. daquele vício, Haja com Deus. graça e Que o misericórdia, Senhor, Deus, Senhor. que eles possam saber, Deus, Haja que com só o Senhor é bondade, ó Deus Deus. na Amém. vida deles, meu Pai Amém, eterno. Senhor. Coloco, Deus, também aquela colega dela que tem lá no trabalho Ó dela, Deus, que conhece a sua abençoa. palavra também, Deus. Aquela outra, Deus, que não conhece a tua palavra, mas gosta de ouvir, Deus, Ó Deus, falar do abençoa, Senhor, meu Pai Senhor. eterno. Alcança Coloco, aquele Deus, também, coração, Deus, a vida de Senhor. Adeils, Deus, em tuas Em mãos. nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de Marilene, de Obrigado, Adeils, Deus. O Senhor tenha curado eles, Deus, daquela Obrigado, Deus. enfermidade que eles tivessem, Deus, não deixe que nada acontecesse com eles, Deus. Verdade, Muito Deus. obrigada, Deus, por tudo que o Senhor faz, Deus, e ainda está fazendo ainda em nossa vida, Deus. Amém, Eu coloco, Jesus. Deus, também a vida de Eldeci, Deus, em tuas Sim, ó mãos. Deus. Que o Senhor, Deus, possa abençoar toda a família dela, Sim, meu sua Pai. mãe, seus irmãos, seus filhos. Em nome E de também, Jesus. Deus, o grupo de louvor, Deus, que eles possam, Deus, ter responsabilidade, Deus, de estar aqui no dia do ensaio, Sim, para ó Deus. ensaiar, para louvar e engrandecer Ó o seu Pai, santo abençoa os nome. nossos irmãos, Coloco, Senhor. Deus, também a vida, Deus, daquele moço que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe de todas as coisas, É que verdade, deu AVC, Deus. que o Senhor, Deus, possa curar ele. Em nome de Jesus. Que eles possam, Deus, também Abençoa, saber Deus, que foi o recuperação. Senhor que fez a cura na vida dele, Deus. Amém, Jesus. Coloca a vida da filha dele em tuas mãos, toda a sua família, Sim, Deus. ó Deus. Coloca, Deus, a vida do pastor em tuas mãos, toda Ó a sua Deus. família, Em nome de minha Jesus. vida, toda a minha família, toda a família daqueles que está aqui. Coloca a vida do Amém. irmão José também, que está completando mais um ano de É vida verdade, hoje. Deus. Que eu Obrigado, possa Senhor. abençoar ele e que ele Visita ele possa, nesse Deus, momento, Deus. viver muitos anos para louvar e engrandecer o seu santo nome. Amém, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas Obrigado, vidas. Deus. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós ainda teremos mais um momento de oração. Estamos em campanha de missões nacionais, então nós vamos orar também por alguns motivos da nossa campanha. E eu vou pedir à irmã Marilene que nos eleve em oração, orando a Deus pela recuperação econômica do nosso país, né? Sabemos que tem pessoas que servem ao Senhor, que estão envolvidos no governo, então que Deus possa usar a vida dessas pessoas
de forma que o nosso país ele melhore economicamente, principalmente por causa dessa pandemia, que as coisas têm sido tão difíceis, né, para todos nós. E também vamos orar por parceiros, né, sustentadores de missões. Precisamos de mais parceiros, que Deus possa estar levantando pessoas, né, para que essa obra seja mantida, né, principalmente na questão do PAN, né, que é o projeto nosso de adoção missionária. Então, que Deus possa estar levantando pessoas para abraçar essa causa, para que a gente possa manter o ritmo. E quem sabe, né, o melhor seria aumentar esse ritmo. Então, nós vamos orar com a irmã Marilene por esses motivos. E a irmã Aldeci, nós vamos orar também com ela pelas igrejas, né, brasileiras, para que elas sigam firmes em sua missão, que é muito importante que a gente permaneça firme na nossa missão. E também nós vamos orar a Deus para que Deus intervenha nessa situação de tráfico de drogas em nosso país, né? Para que isso acabe, para que Deus nos dê estratégia, dê aos líderes, né, governamentais que servem a Ele estratégias para que essa coisa possa acabar. É nossa obrigação orar, né, como cidadãos da terra, assim como dos céus. Então, nós vamos orar por esses motivos com as nossas irmãs. E, Marilene, orar pelo Éder, amigo do Adeilson, tá? Que está em iminência aí de fazer cirurgia, o Éder. Você já orou pelos seus parentes, né? Eu lembrei da Marcelina também, que carece das nossas orações. Mas orar pelo Éder. E vamos nos lembrar também da nossa visitante, a Ângela. Orar pela vida dela, tal, a vida da Ângela, para que Deus possa abençoar ela e o filho dela. E por nós, continuar orando por nós como igreja, né? Precisamos orar as famílias da igreja. Então, nós vamos ter esse momento de oração agora, em nome de Jesus. Amado Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Senhor, nós te rendemos graças por tua rica misericórdia, pela tua graça abundante em nossas vidas. Sim, ó Deus. Porque somente por elas que estamos aqui de pé, porque o Senhor tem nos proporcionado, Deus, firmeza para estar de pé, Pai. Amém. Obrigado, Nós te Deus, agradecemos, ó verdade. Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Amém, ó Pai. Jesus. Agora queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a situação econômica do nosso país. Ó Deus. O Senhor tem misericórdia, visto a Deus. situação que nós estamos, Senhor. Ó Deus. O Senhor tem visto muitos servos teus passando dificuldade, ó É Pai. verdade, Deus. Ó Deus, tem muitos servos teus, ó Deus, no governo, Pai, na política, Pai. Que o Senhor possa estar usando essas pessoas com sabedoria, com entendimento, Senhor, com Sim, ó discernimento, para que elas possam, ó Deus, tomar decisões que vão fazer o país sair dessa crise, ó Deus, que ele se encontra, Pai. Sim, ó Deus. Que o Senhor possa colocar o temor do Senhor no coração de cada governante desse país, Em nome de Jesus. para que eles possam saber, ó Deus, o que fazer nesse momento de crise, Senhor. É verdade, Que o Senhor Deus. possa estar abençoando, Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando, Deus, no desenvolvimento da vacina contra É o verdade, coronavírus, Deus. meu Deus. Abençoa, Sabemos Senhor, que dá todo direção, conhecimento, que intervém toda nessa sabedoria situação, vem Senhor. do Senhor. Amém. E que o Senhor esteja dirigindo a mente dessas Sim, pessoas, ó Deus. para que elas possam descobrir exatamente, ó Deus, o tipo, Deus, de vacina para combater esse Sim, ó vírus, meu Deus. Pai. Mas que, ó Deus, enquanto isso, ó Pai, o Senhor venha trabalhando no coração do povo, Sim, para ó que o Deus. povo possa reconhecer que todo o poder e toda a autoridade é tua, Senhor. É verdade, Que Deus. através dessa dificuldade que o mundo está enfrentando, Sim, que muitas Deus. pessoas venham se render aos pés do Senhor, É Pai. verdade, Deus. Agora queremos colocar nas mãos do Senhor também, ó Pai, a obra missionária. Ó Deus. Ó Deus, os projetos de adoção missionária, que Ó, também Pai. estão passando por dificuldades, Senhor, devido à Tem crise do misericórdia, país. Deus. Ó Deus, mas que o Senhor levante pessoas nome que de amam Jesus. missões. Em nome de Levanta Jesus. corações que ardem por missões. Sim, meu Deus. Para que mesmo diante da dificuldade, ó Pai,
a nossa fidelidade, ó Deus, como servos do Senhor, venha ser mantida. Amém, Jesus. Que mesmo, ó Deus, no pouco venhamos ser fiéis. Amém, Jesus. Levanta, Deus, pessoas com desejo de adotar Em missionários, nome de Deus, Jesus. para que a obra do Senhor, ela prossiga, Senhor, ela seja Amém. alavancada, Sim, meu Deus. Pai. Ó Deus, que aqueles missionários, ó Deus, que estão nos campos, que o Senhor não permita, Deus, que venha faltar nada nas suas Sim, mesas, meu Deus, nas suas Tem vidas, misericórdia, Senhor, Deus. para que eles não venham a desanimar, Pai, Ó Deus. mas que eles sejam revestidos com o poder do Espírito Amém, Santo, Jesus. para continuar pregando o Evangelho do Senhor. Sim, ó Deus. Que o Senhor venha libertar, ó Deus, esse país da Sim, Pai. cegueira espiritual, ó Deus, Sim, Deus. da incredulidade, para que eles venham crer no Senhor. Amém, Ó Jesus. Deus, agora eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida do Weber, que está, ó Deus, com esse problema de Deus, saúde tem e que misericórdia, vai fazer Senhor. essa cirurgia, Pai. Ó Deus, que o Senhor seja o médico dos Abençoa, médicos Deus, na vida em dele. nome de O Jesus. Senhor esteja guiando toda a equipe médica que vai Sim, ó cuidar Deus. dele. Mas que o Senhor esteja, ó Deus, falando no seu coração, Sim, Deus. dando ele esperança e dando ele verdade, calma. E que o Senhor possa mostrar-se poderoso na vida dele. Sim, ó que ele Deus. venha reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém, Ó Jesus. Pai, que venha a partir, ó Deus da cura, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Pai, nós estamos orando porque nós cremos É que o verdade, Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E, acima de tudo, é um Grande é o Pai que Senhor. ama e que se compadece de nós, os seus É filhos, verdade. Pai. Por graça, Senhor, por misericórdia. É o que nós Amém. oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus Santo, continuando na presença do Senhor, ó Aleluia. Pai. Grande é o Queremos te Senhor. agradecer, porque a presença do Senhor já se faz aqui neste lugar, no meio de Amém. nós, Amém, Pai. Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que entrou aqui, ó Deus. Obrigado pelas nossas famílias, ó Obrigado, Pai. Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. Pai, agora, Deus, pedimos perdão das nossas falhas. Sim, Deus, E tem quero, neste misericórdia, momento, ó Deus. Pai, colocar diante do Senhor, Pai, todas as igrejas, ó Pai, Ó que estão Deus. engajadas, Pai, em trabalhar em prol da obra do Senhor, Ó Senhor. em prol do crescimento do Abençoa, reino do Senhor, ó sustenta-me, Pai, Deus. que Purifica, cada Senhor. uma, Deus, cada uma das suas igrejas Capacita, representadas Deus. aqui nessa terra, Pai, possa estar comprometido com esta missão, meu Deus, verdade, que é de Deus. ganhar almas para o reino do Ajuda-nos, Senhor, Senhor. que nós não venhamos nos negligenciar Sim, ó Deus. aquilo que o Senhor nos falou, o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Deus. Evangelho, mas que nós possamos despertar, ó Deus, nome de para este Jesus. mandamento do Senhor, essa ordenança do Senhor, ó Pai. Deus. Pai Santo, também queremos colocar, meu Deus, diante do Senhor, ó Pai, as famílias da igreja, meu Deus, as nossas famílias, ó Ó Pai, Deus. que possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, estar, ó Deus, engajados, ó Pai, de glorificar, de bendizer o nome do Amém. Senhor. Verdade, Que o Senhor venha Deus. cada dia mais nos dar sabedoria, Sim, ó nos dar Deus. saúde, para poder estar no só propósito em adorar e bendizer o santo nome do Senhor, Amém, ó Pai. Jesus. Que nós abençoa todas as famílias da igreja. Sim, ó Abençoa, Pai, para que nós não venhamos perder o foco, meu Deus, que é o Senhor, ó Amém, Pai. Jesus. Que nossos olhos possam estar voltados somente para o Senhor, Amém, para Jesus. te adorar, meu Sim, ó Deus. Deus. Pai, também queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, os outros pedidos, ó Pai, que Deus. eu não estou Ó lembrando, Senhor, abençoa, mas Senhor, o país. o Senhor Combate ao tráfico, sabe, meu Deus, o que é que, Ó Deus. qual é o pedido que ia ser feito, meu Ó Pai. Pai. Que o Senhor venha abençoar, Nome que o de Senhor venha Jesus, responder, Deus. Pai, segundo a tua vontade, meu Amém, Deus, segundo o teu Senhor. querer. Ó Pai, perdoa as nossas falhas. Sim, Deus. Continue, Pai, falando conosco. Fala nos nossos corações Nome de através da Jesus. tua palavra. Abençoa o teu servo que vai trazer a tua Nome de palavra Jesus, nessa Deus, noite, ó enche Deus. do seu tão E que essa palavra Espírito, venha de Deus, encontro aos nossos de corações. luz, Deus, Também quero de colocar direção, também a Deus. vida da irmã Adriana, que chegou Ó Deus, agora. Que o Senhor abençoa, esteja Deus. abençoando a vida da tua serva, Deus. Pai, em tudo aquilo que for necessário, Amém, meu Jesus. Deus, e que o Senhor venha estar com ela, meu Deus, Sim, ó abençoando Deus. a família dela, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado, em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço, amém. Amém.
Obrigado, irmãs. Glória a Deus por esse tempo tão maravilhoso de oração ao Senhor. Pois bem, irmãos, nós estamos meditando, estudando a carta aos Efésios, e nós já caminhamos bastante, já estamos no capítulo 5, pela glória de Jesus, pela bênção de Deus em nossa vida. Semana passada nós vimos um pouco sobre a importância do poder de Deus em nós e de como devemos então buscar a viver. E eu disse que hoje nós iremos abrir um parênteses, né, do nosso estudo, porque a gente ia pensar um pouco mais sobre a expressão, sobre o tema que o apóstolo Paulo coloca diante da igreja de Éfeso no versículo 18 do capítulo 5, quando ele diz: enchem-se, deixem-se encher do Espírito Santo. E eu falei que ia abrir um parêntese para hoje a gente entender, pensar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo. Como que se dá isso? Se isso era só para aquele tempo, não é mais para hoje? Nós vamos meditar um pouco sobre isso, né? E o tema seria: para uma igreja ser saudável, é necessário que ela seja cheia do Espírito Santo. E o nosso texto base será o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios. Texto base de onde nós vamos partir para o estudo dessa noite. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler a palavra do Senhor, não é? Porque não adianta eu falar, quem fala é Deus, a palavra dele é que fala o coração. Se a gente não meditar naquilo que a gente conhece dele não vai falar. Então, se está aí na sua memória, se tem a Bíblia, vamos meditar naquilo que Deus nos falou e nos fala através da sua palavra. Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós temos um tempo bom aí, graças a Deus. Se todos encontraram, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Mais uma vez, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, que temos a oportunidade de ler, de ouvir, de guardar em nosso coração. Que o teu Santo Espírito, Deus, como já foi pedido pela tua serva, ilumine a nossa mente, nos faça lembrar de coisas importantes para a nossa edificação e crescimento, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que nós então venhamos a entender da tua palavra. Nós te pedimos por isso, te pedimos pela tua graça e misericórdia em nossa vida, porque é somente por meio do Senhor, do teu Santo Espírito, é que a gente tem a compreensão correta da tua vontade para a nossa vida. E nós rogamos isso ao Senhor, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As meninas levou o microfone, né? Mas eu vou precisar da ajuda de vocês de novo. Eu quero começar perguntando a vocês, eu acho que só um é suficiente, né, Aldeci? Obrigado. Quero começar perguntando para vocês o seguinte: pela compreensão de vocês, o que é ser cheio do Espírito Santo? Quem quer contribuir, levanta a mão. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando Jesus falou com os discípulos que eles ficassem ali reunidos, né, até que do alto,
descesse o Espírito Santo sobre eles. Aí, a partir daquela hora, quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o poder. E eles receberam o poder, eles tiveram autoridade para poder ir lá, operar, através desse poder, operar milagres, né, pregar a palavra com mais ousadia, com mais intrepidez. Então, quando a gente procura nos encher do Espírito Santo, é que a gente tem que estar com a mente mais voltada, buscar mais a Deus, né, procurar nos encher mais, porque quando a gente deixa o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas, a gente recebe esse poder também, mas para isso nós temos que nos santificar, nos entregar, né, nos colocar à disposição, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, mas para que Ele possa nos usar, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para ser cheios, para revestir deste poder. Ser cheio é ter cheio. poder de Deus, então? Ser cheio do Espírito Santo é ter poder de Deus? Seria a sua resposta? Eu penso sim, né? Mais alguém quer compartilhar, contribuir? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Essa etimologia, esse sentido figurado que traz o ser cheio, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Quem toma vinho, bebida alcoólica, é controlado pela bebida. Quem dirige a vida dele é justamente o álcool. Quando fala Efésios, mas sede cheio do Espírito Santo, é que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo, e não pela bebida. Né? O que significa o cheio é ser controlado pelo Espírito. Então, a gente não pode esquecer desse sentido figurado, do ser controlado pela bebida alcoólica, mas que o Espírito Santo controle cada um de nós. Amém. E quem pode ser cheio do Espírito Santo? Quem quer comentar, contribuir? Levanta a mão. Quem pode ser cheio do Espírito Santo? Todos aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, podem ser cheios do Espírito Santo. Todos aqueles. Quem mais pensa igual ou diferente, que quer comentar? Quem pode ser cheio do Espírito Santo? O povo não gosta de ser famoso mesmo, né? Correm do microfone. Irmão Júlio. Quem pode ser cheio? Isso. Né? Isso aí como aquele que verdadeiramente nasceu de novo, né? Que se arrependeu dos pecados, creu em Cristo Jesus, e a partir daí, né, ser cheio, ser controlado. O fruto do Espírito é mansidão, temperança, são várias características que o crente, ele vai notar isso na vida dele, e as pessoas em volta também. Então, domínio próprio, né? Hoje a gente vê aí o exemplo que, às vezes, um problema no trânsito, o cara vai lá e mata. É um domínio da carne, é uma obra da carne. Agora, o fruto do Espírito vai te dar domínio próprio. Em situações, você vai agir totalmente diferente se você fosse dominado pela carne. Então, né, é acessível, né, a todos aqueles que crerem, né? Então, quem não converteu, ele não pode ser cheio do Espírito Santo, é isso? Não pode. E tem um texto, que uma das características que o irmão Desi falou, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ser direcionado também é ter aquela intrepidez. No momento certo, Deus vai te dar estratégia para poder anunciar a palavra. Ok. Então, para que ser cheio do Espírito Santo?
Vocês já falaram o que é ser cheio. Vocês já falaram quem pode ser cheio. Para que ser cheio do Espírito Santo, então? Para quê? Não é pegadinha não, tá? Para que ser cheio do Espírito Santo? Preparem a Bíblia porque nós vamos... Hoje eu vou ver se vocês lêem Bíblia mesmo, viu? Brincadeira, viu, gente? Para que ser cheio do Espírito Santo? Ninguém quer arriscar? Eu penso assim, que é porque sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja, não tem como a igreja pregar. A igreja pode pregar a palavra, mas se ela não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, ela não tem aquele poder para poder fazer aquilo que Jesus falou com os discípulos, né? Que do alto receberia poder. Okay. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele tem mais ousadia, ele tem mais autoridade, ele tem mais, né, segurança, e ele faz a obra de Deus com aquela segurança, porque, na verdade, não é a pessoa, é o Espírito de Deus fazendo ali por ela. Esse é o pra quê, né? Esse Isso. é o pra quê. Para isso. O Júlio quer compartilhar lá também. A mudança, como Jesus falou ali dos fariseus, né? Por fora vocês estão tranquilos, estão acima da média. Agora por dentro, o Espírito faz essa obra invisível, né? Mas que real. A gente experimenta então uma vida que vai glorificar a Deus. Você agora vai viver para a glória de Deus, nas suas ações, nas suas atitudes. E é isso que faz o diferencial. É aí que o crente é sal e luz nessa terra. E as pessoas veem essas características. Jesus diz assim: eu sou manso e humilde de coração. Ok. Hoje, por exemplo, quando você fala assim, essa pessoa não leva desaforo para casa, esse cara, ele tem um pavio curto, isso é tido como um elogio. Só que muitas vezes na vida do crente é o contrário, é mansidão, é não responder à afronta da forma que a gente queria, mas ter o domínio próprio. Então, são características, né, que a gente vai... E as pessoas Esse é o pra quê. Isso, para viver uma vida que glorifique a Deus, com atitudes, com ações, com palavras e tudo. Ok, eu quero que vocês abram aí. E aí eu vou falar o texto, e quem for abrir esse texto, fala eu, só para mim ter o controle, né? Vamos fazer essa dinâmica aqui. Quero que alguém abra lá em João, capítulo 14, versículo 16. Não escutei, quem vai abrir lá? João, capítulo 14, versículo 16. Outra pessoa vai abrir João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Outra pessoa vai abrir lá em Efésios 1:13 e Gálatas 3:2. E outra pessoa vai abrir em 2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. Eu não escutei ninguém falando eu. João 14:16. Vamos pensar um pouco mais sobre essa questão do Espírito Santo. Vamos partir aí, além dessas perguntas iniciais, vamos partir de algumas coisas que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo. Quem encontrou João 14:16, leia. Isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo, ele é uma habitação permanente. Nós somos uma habitação, os crentes são uma habitação permanente do Espírito Santo. Primeiro ponto.
João 7, 37 a 39. Alguém abriu? Ninguém encontrou? João 7, 37 a 39. Eu falei Efésios 1, 13 e Gálatas 3, 2. E depois 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e Efésios 4, 30. É João 7, 17, 37 37. a 39. O Espírito Santo, então, ele é dado apenas pela fé em Jesus Cristo. Tem que crer para receber o Espírito Santo. Essa é a segunda coisa. Quem encontrou Efésios 1, 13 e Gálatas 3, 2, leia. Efésios 1, 3, Gálatas 3, 2. Leia Gálatas 3, 2. Apenas quero saber de vós isto. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Aí você só avança a pagininha assim, umas 2 páginas, você chega em Efésios 1, 13. Só virar aí. 3. 1, 13. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus, ele é dado somente no momento da salvação. Que bênção. E 2 Coríntios 1, 22, alguém encontrou? E Efésios 4, 30? Quatro 30 e 2 Coríntios 1, 22. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E 2 Coríntios 1, 22. O Espírito Santo, então, ele é dado como garantia da glorificação dos crentes. Olha que bacana, que coisa boa saber dessas coisas, né? Então, são as primeiras características que a gente vê no início do nosso estudo. Avançando, a Escritura, então, ela revela que há 2 propósitos para ser cheio do Espírito Santo. 2 propósitos. O primeiro, que vocês falaram aí, vocês já falaram, agora eu só estou falando de forma meio didática, né? Que é ser cheio do Espírito Santo para ser algo. Ser algo é igual a fruto. Ou você é cheio do Espírito Santo para fazer algo, que é igual a ação. Como que é isso? Acontece que, quando é mencionado na palavra de Deus que as pessoas elas passam a ser cheias do Espírito Santo, há 2 verbos que aparecem na língua grega. Como a gente está estudando aqui hoje é culto de estudo, então eu tenho a liberdade de falar essas coisas com vocês, né? Eu sei que nem todo mundo aqui estudou grego, né? Mas hoje é dia de estudo, então a gente está estudando. O primeiro é pleroo, e o segundo, pimplemi. Então, toda vez que na Escritura aparece, no texto original grego, alguma coisa mencionando sobre
uma ação do Espírito Santo de encher as pessoas, quando aparece plerô, tem a ver com o fruto que a pessoa vai ter que desenvolver. E vocês já falaram aqui um pouco disso. Em outros momentos, na Escritura, quando aparece o verbo pimplemi, ele está indicando uma ação que será feita da pessoa. E aí agora nós vamos entrar um pouco nisso. Efésios 3,19, nós vamos ver que é possível que nós busquemos esse enchimento do Espírito Santo através da oração. Paulo ora para que isso aconteça na vida daquela igreja. Então, Efésios 3,19, nós vemos isso. Em Colossenses 1, 9 a 12, nós também vemos isso, Paulo mencionando isso. E é interessante que, se vocês puderem abrir em Colossenses 1 aí, a gente lê o versículo 9 a 12, porque vai ser até difícil a gente ler todas as referências aqui, eu vou tentar administrar isso assim, por causa do nosso tempo. Mas abram lá em Colossenses 1, alguém abra lá. Lê para nós o versículo 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Até o 12? Até o 12. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corrobados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 9, o apóstolo Paulo está falando assim, que vocês transbordem no pleno conhecimento e toda sabedoria, pleno e toda, fazendo referência a esse encher. E aí no versículo 10 e 11, a gente vê o resultado disso, que é o fruto. Você vê perseverança, paciência, alegria, esse encher do Espírito Santo de Deus vai produzir isso na vida daqueles irmãos que Paulo está falando. Naqueles irmãos que Paulo está escrevendo. E logo aí à frente, aí no capítulo 2, versículo 9 e 10, a gente vai ver que Paulo ele afirma a possibilidade disso acontecer. Dá uma olhadinha aí, já vira a página 9, versículo 9 e 10, do capítulo 2. Lê aí alguém. Em Colossenses? Isso. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude... Capítulo 2, versículo 9 e 10. Ah, tá. Amém. Veja para você ver, nele quem? Jesus, versículo 8, Cristo. E aí no versículo 10 vai falar, assim como Cristo também foi pleno da divindade, cheio, vocês também podem ser. Então Paulo já coloca para nós a possibilidade disso acontecer. Isso é possível. E aí, alguns exemplos bíblicos de pessoas cheias do Espírito Santo. A primeira é em Lucas capítulo 1, 4, versículo 1. Veja o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Um dos resultados, é claro. Lucas capítulo 4, versículo 1, nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. E o texto diz... E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pleno, cheio. E o que acontece no deserto?
ele é tentado por Satanás e provado por Deus. E ele vence a tentação e a provação, por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então foi uma capacitação espiritual que ele teve. Atos capítulo 6. Vamos ver outro exemplo. Atos capítulo 6, versículo 3 e 5. E quem ia ler esse texto, dá um pulinho no capítulo 7 depois, versículo 55. Nós temos outro exemplo que o texto nos traz. Atos 6, versículo 3 e 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Ui. Peraí, pastor. O vento me atrapalhou aqui. Peraí. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timóteo, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. No capítulo 7, aí você virá aí no versículo 55, diz o quê? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava assentado, que estava à direita de Deus. Só o 55. O que acontece nesse momento aí, vocês lembram? Quando ele vê a glória do Senhor, presença magnífica de Jesus. O que acontece ali? Ele entrega o Espírito. Está acontecendo o quê? Apedrejamento. O que ele faz? Ele sai dando porrada no povo, pegando pedra e jogando de novo, até o povo revidar e ele... O que acontece ali? Rendição. E veja que no versículo 3 vai dizer o quê? Boa reputação. Boa reputação te leva a pensar em quê? Uma pessoa que tem boa reputação. Por que ela tem boa reputação? Escolha entre vós, pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo. Então, Estevão, para nós, é um exemplo de uma pessoa que, quando eles olham para ela, veja que até no debate que ele vai ter, se vocês lembram dessa passagem, no momento que ele está defendendo a fé em Cristo, em algum momento o texto vai dizer que eles olhavam para ele e a feição dele é como de um anjo, né? Porque havia firmeza naquilo que ele estava trazendo como mensagem, e a sua própria postura era diferente, não é? Então, Estevão foi um exemplo de alguém assim. No capítulo 11 de Atos. Quero chamar sua atenção para o capítulo 11 de Atos, versículo 19 ao 21. Alguém quer comentar até aqui, de tudo que a gente falou, conversou? Atos 11, versículo 19 a 21, e depois o 24. Quem encontrou, leia. Cumprindo-se estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, Não? Capítulo 11. Ah, tá. Versículo 19 a 21. E depois o 24. Se alguém encontrou.
Amém. Então estava acontecendo o quê? Uma perseguição. O texto vai dizer que Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. E na perseguição, ele soube que estava acontecendo a perseguição lá, né, em Antioquia. O que ele faz em Jerusalém? Corre para dentro de casa. Não, ele vai até o perigo. Ele vai até onde estava pegando fogo, a perseguição acontecendo. Por quê? Por que ele teve essa coragem diante da perseguição que os seus irmãos sofriam? Porque ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder maravilhoso de nos capacitar para isso. Nós não vamos ler o texto de Atos 13, versículo 52 e o 48 também, mas lá vai dizer que é o que o Júlio disse ali, né? Que nós todos entendemos. Os novos crentes, no ato da conversão, ele experimenta esse pleno enchimento do Espírito Santo. Ele vem e toma a pessoa. E ali no texto vai dizer isso. Então, nessa primeira observação de ser cheio do Espírito Santo, nós temos ser cheio para ser algo, que é igual a fruto. Então, a pessoa ela começa a evidenciar os frutos do Espírito Santo quando ela é cheia do Espírito Santo. A segunda questão é ser cheio para fazer algo. E isso é igual a ação. Então, a gente vai ver, principalmente aqui no livro de Atos, em que aparece, temos vários exemplos disso ocorrendo. E eu quero só abrir uma observação em relação ao livro de Atos, que, por ser um texto narrativo, o texto narrativo, ele não dá base para a gente fazer doutrina em cima de texto narrativo, como muitas igrejas fazem, quando elas olham o livro de Atos. Eu quero ler aqui só o comentário de um estudioso chamado Gordon Fee, que ele escreve assim, sobre essa questão, né? A menos que a Escritura mencione de forma explícita que tenhamos que fazer algo, o que se narra ou descreve não é normativo, ou seja, não é regra. Com o esclarecimento adicional, ele vai dizer, a menos que possa se demonstrar com outras bases que o autor queria que fosse assim. Então, quando a gente vai num texto que é narrativo, como Atos dos Apóstolos, a gente tem que ter como base para afirmar que isso é uma regra através de outros escritos, através de outros textos, como as epístolas, né? Quando você pega tudo que Jesus disse, aí você vai ver, peraí, isso aqui está batendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Eu quero dar um exemplo disso. Atos 5, 38 e 39, Gamaliel, ele vai dar um conselho ao Sinédrio, quando o Sinédrio pega os apóstolos para julgá-los. E ele vai dizer lá, ele vai fazer uma lógica dele, né? Que se essa coisa aqui, o que eles estão fazendo aqui, se for de Deus, vocês não vão conseguir impedir ele de fazer de jeito nenhum. Mas se não for de Deus, pode deixar que não vai dar em nada. Essa é a lógica de Gamaliel. Muitos irmãos pensam que porque Gamaliel falou isso, quer dizer que o que acontece no mundo que é de Deus vai dar certo. Se é que vocês estão me entendendo. Só que Deus, na sua soberana graça, ele usa dessa situação para livrar os apóstolos. Mas a gente não pode considerar isso como algo de regra. Por quê? Porque se a gente for olhar como exemplo o islamismo, a gente vai dizer porque é a maior religião não cristã do mundo hoje é o islamismo. E começou há 1400 anos atrás. Eles já estão no mundo inteiro. Então a gente vai falar assim, que vai falar que é porque Deus, que está dando certo porque é de Deus, e a gente conhece o que é o islamismo, né? Então, a gente não pode usar isso como regra quando a gente olha para os textos. Então,
Só porque Gamaliel fala isso como exemplo, a gente não pode considerar que isso seja regra para os cristãos, para a nossa vida cristã. Tendo dito isso, Atos capítulo 2, versículo 4. Pentecostes. Primeiro momento, quando o Espírito Santo desce, é derramado, quando a promessa se cumpre, parcialmente, promessa de Joel. O que acontece ali? Se alguém encontrou o texto, leia. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedia que eles falassem outras línguas, etnê, outro idioma. Versículo 11, diz o que aí, Marilene? Você já passou o microfone rapidamente? E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo e o que acontece? Ação, adoração. Eles adoram a Deus em vários idiomas por causa do enchimento. Então avança para o capítulo 4 aí. Vamos em outro destaque. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Versículo 13. 13? Isso. Ali foi 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Veja, no versículo 8 diz que ele estava cheio do Espírito Santo. No versículo 13 vai dizer que havia ousadia naquilo que ele falava. Então a sua pregação, a sua ação de pregar, foi algo que foi realizada pelo enchimento do Espírito Santo. E no Sinédrio havia 72 membros, entre fariseus, saduceus, anciãos, pessoas importantes da alta cúpula religiosa judaica. E eles ficaram assim abismados por ver Pedro falando com tanta sabedoria, sabendo que ele era apenas um pescador. Olha que maravilha pensar no poder do Espírito Santo na vida de um crente. Atos 4, versículo 31. Alguém quer comentar sobre isso? Fique à vontade. Para ler 4, 31? 31. E tendo eles orado, moveram-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 29. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças, para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Veja que a oração deles é para anunciar a palavra, para terem ousadia para anunciar a palavra. Eles pedem coragem para fazer isso. Eles entendem que suas próprias forças não é suficiente e que Deus é que iria capacitá-los para isso. Então o texto vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Olha que bênção, gente. Meu Deus do céu, que maravilha. Atos 13. Atos 13, versículo 9.
Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Olha em quem? No Elimas, não é? O mágico. É isso? Essa passagem aí? Paulo está combatendo o que aí? A oposição ao Evangelho. Então ele é capacitado pelo Espírito Santo para combater o Evangelho. Lucas 1, 15 a 16, 15 e 16 vai nos dizer do ministério de João Batista, que ele era cheio do Espírito Santo, e uma das coisas que significa para nós, quando a gente olha para a vida do João Batista, era o quê? Que ele tinha a morte, a mente dele era morta em relação aos interesses e os prazeres mundanos. Se a gente for olhar Lucas aí, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai nos falar disso, que ele era cheio do Espírito Santo. E entre várias coisas significava isso, que a mente dele estava morta em relação aos interesses e prazeres mundanos. Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo pede para a igreja para que ela ore, para que ele fosse cheio do Espírito. Para quê? Seis, 19 e 20. E por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ousadamente. Paulo quer pregar o Evangelho com fidelidade e sem risco de ser alterado. E ele roga para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E é interessante que, justamente nesse versículo 19, olhando para Atos 4, 29, que foi lido aqui, da mesma forma que a igreja pede ousadia, não é? Essa palavra ousadia, ela traz a ideia de clareza, ausência de medo, tem a ver com coragem. A pessoa ela age de forma aberta, sem se sentir inibido, sem timidez. E o apóstolo Paulo, irmãos, que fez altas viagens missionárias, naufragou, foi espancado, e etc, está pedindo, orem para que eu seja cheio do Espírito Santo para me falar com ousadia. Veja, Paulo está pedindo isso. E aí eu pergunto, então ser cheio do Espírito Santo é para hoje ou foi somente para aquele tempo? Nós vimos os textos bíblicos falando aqui, né? A palavra de Deus sendo falada. Mas isso ainda é possível hoje ou é só para aquele tempo? O que vocês acham? É para hoje também, ué. É para hoje também? É, o Espírito Santo, ele é permanente, ele é para todo o tempo. Mas ser cheio é para hoje ou é para aquele tempo? Para hoje também, ué. Para Nós hoje temos também. que ser cheio do Espírito Santo, para poder ter ousadia. Alguém discorda da Aldeci? Então, se é para hoje, há uma diferença real na vida de quem é cheio do Espírito Santo? Há uma diferença? Sim, não, talvez, depende. Então tá, vamos avançar aqui. Então tá bom. Já que há uma diferença ou não há, não sei, vocês não me disseram, mas é possível ser cheio do Espírito Santo. Então, diante desse ensino, qual que é a nossa resposta? Qual que é a nossa resposta diante desse ensino sobre ser cheio do Espírito Santo? Qual que deve ser nossa atitude ao compreender que esse ensino, ele é um ensino
de acordo com a vontade de Deus? Temos alguma atitude a ter? Buscar ser cheio do Espírito Santo. Qual que é a nossa postura diante desse ensino? Se a gente entende que ele é da vontade de Deus para a nossa vida. Oi? Ser diferente. Como ser cheio do Espírito Santo, então? Não há uma fórmula bíblica, não há uma fórmula assim, papum. Esse texto que nós lemos de Efésios 5, versículo 18, nós vamos perceber, ao meditar nele de forma mais profunda, que é o próprio Espírito que enche o crente. É uma ação total de Deus, do Espírito Santo, em encher essas pessoas, conforme a circunstância de cada um. Então eu faço 3 observações desse texto. A primeira é essa, que o agente do enchimento é o próprio Espírito. Deixem-vos encher pelo Espírito. Então não é só você é cheio dele, mas por ele. O autor é o Espírito Santo. O texto, no grego, está na voz passiva. E voz passiva significa que a ação não parte da pessoa. Então, quando ele fala, deixe-vos encher, não é que vai partir de nós nos encher. Como se nós pudéssemos pegar o Espírito Santo e, assim como a gente toma um banho, a gente entra debaixo e cai. Não. Não é uma ação nossa. Segunda coisa que eu quero destacar é que esse verbo, deixe-vos encher, ele está no presente do indicativo. Isso significa que ele é uma ação contínua. Então, você se enche hoje do Espírito Santo, amanhã você precisa se encher de novo. Amanhã, depois de amanhã, se encher de novo. Depois se encher de novo. É uma ação contínua, não é acabada. Quando a gente vai olhar lá para João, quando Jesus ele vai encher as talhas para transformar água em vinho, naquele episódio, quando Jesus diz para os homens, encham as talhas, ele estava usando esse verbo encher no pretérito, no passado, presente do pretérito, ou seja, é uma ação que ia acontecer ali e não ia acontecer mais. Era uma ação que ia acontecer e iria acabar, ou seja, ele só ia transformar água em vinho ali, naquele momento. Mas agora é diferente. Paulo está dizendo assim, vão se enchendo, constantemente, busquem se encher. Terceira coisa, é o verbo de ação. É ordem, é mandamento. É a palavra apostólica, palavra de Deus para nós. Enchem-se do Espírito. É um mandamento do Senhor para nós. Então nós temos que buscar nos encher. É uma ordem. Quando nós deixamos, olha como que isso é tão sério, irmãos. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, o que é que nós estamos fazendo? Pecando, não é? Desobediência não é pecado? Vocês já perceberam que quando deixamos de buscar ser cheios do Espírito Santo, nós estamos pecando contra Deus? Olha a seriedade da palavra de Deus para a nossa vida. Olha para você ver. Então é uma ordem. Encham-se. Deixem-se encher. Façam isso. Então eu quero compartilhar alguns elementos básicos nesse caminho de plenitude do Espírito Santo. Júlio.
Sim. Uhum. Sim. Sim, sim. Sim. Então, quero compartilhar alguns elementos básicos para a nossa busca de sermos cheios do Espírito. E ela passa pela nossa prática devocional. E eu ilustro com a história rapidamente. Três crentes chegam para o pastor e falam: pastor, diante desse ensino do Senhor de deixar-me ser cheio do Espírito Santo, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Aí o pastor fala com eles: pega essa peneira e vai lá no rio e traz água para mim. Quando vocês trazerem água para mim, vocês vão saber a resposta. E os três foram. E eles estão lá tentando tirar a água com a peneira. Estão tentando tirar a água com a peneira. Aí 2 desistem, falam: isso aí não dá para mim não, esse pastor está fazendo hora com nossa cara, eu vou embora. E foi embora. E o outro continuou, tentando tirar a água da peneira. Passa tempo, o pastor chega lá e pergunta a ele: e aí, você não conseguiu até agora? Não, pastor, toda vez que eu tenho que tirar, o que acontece? Aí ele: eu falei para você encher a peneira de água. Agora, deixa ela aí dentro do rio. Quando ele deixou dentro do rio, ela estava cheia de água. E assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos penetrar nas coisas de Deus. É o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8. Cogitar, buscar o que é do Espírito e não o que é da carne. Há uma luta constante entre carne e Espírito. Então, a primeira coisa é conhecer as Escrituras, conhecer as verdades espirituais, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, conhecer as promessas de Deus e experimentar na medida que elas vão se concretizando, vão se realizando. Segunda coisa é oração constante e gratidão. É o que Efésios 5:20 vai dizer. Ser grato por tudo. Buscar ao Senhor. Para ser cheio do Espírito, a gente precisa cultuar uma vida espiritual. Porque se a gente viver a nosso bel prazer, nós não vamos conseguir ser cheios do Espírito. E nós vimos as qualidades, o que significa ser cheio do Espírito. As proezas que Deus quer fazer através da nossa vida. A capacitação que Deus quer dar a nós. Mas como tem sido a nossa busca por isso? O que nós temos optado no nosso dia a dia, na nossa vida privada, em casa? Temos cogitado as coisas espirituais? Precisamos pensar sobre isso. Porque nós temos um mandamento diante de nós. Deixem-se encher do Espírito. O nosso relacionamento com outros irmãos também, com os nossos irmãos, é outra forma. Falando entre si, nós seguimos o texto na leitura, falando entre si. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos. Nosso relacionamento, o nosso falar. Não é eu chegar e falar: o Senhor é meu pastor, e o irmão vem e fala assim: e do Senhor é a plenitude. Não é eu falar o Salmo 23 e o outro falar o Salmo 19. É que a nossa fala seja recheada de graça, de palavra de Deus, seja diferente, seja temperada, seja salgada no nosso relacionamento. E isso vai propiciar. Nós vamos estar cultivando uma vida espiritual. Nós, quando cultuamos a Deus reunidos como igreja, falando entre vós, ou seja, estão juntos, estamos no mesmo ambiente, buscando a Deus. Isso também vai proporcionar, a nossa comunhão vai proporcionar sermos cheios do Espírito Santo. E precisamos buscar isso. Para
para estar encerrando, estou encerrando. Por que, então, os cristãos eles não são cheios de uma vez por todas? Veja, que Paulo está falando, deixem-se encher. Ação contínua. Hoje, amanhã, depois de amanhã, domingo. Por que a gente não é cheio de uma vez por todas e acaba logo com essa tristeza? É por causa do pecado. Há um conflito constante entre a carne e o espírito, como eu falei. Gálatas 5 vai falar isso para nós, 16 a 17. Há um conflito constante entre a carne e o espírito. Então, nós ainda não somos cheios completamente. Nós precisamos, então, como eu disse em Romanos 8:5, buscar as coisas espirituais. E na medida que vamos buscando, nós vamos, então, tendo oportunidade de ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aí disponível, como nós lemos aí. Ele é permanente, ele faz morada permanente em nós. Nós precisamos desfrutar disso. E a outra questão é porque nós ainda estamos no processo de redenção, de salvação, vamos dizer assim. Nós estamos salvos, mas nós ainda não fomos totalmente salvos, porque nós ainda estamos aqui. Se é que vocês estão me entendendo? Se a gente for lá em Romanos 8, 19 e 23, e Efésios 1, 13 e 14, nós vamos ver que há essa tensão que os estudiosos chamam de o já e o ainda não. Nós já estamos glorificados com o Senhor, mas ainda estamos padecendo aqui. Nós já fomos salvos pelo Senhor, mas desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então nós ainda estamos nesse mundo. Enquanto estamos nesse mundo, não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo completamente. Por isso eu digo, para nós, vamos permitir que o Espírito Santo haja com liberdade em nossa vida. Para que ele haja, para que a gente possa produzir frutos para Deus. Não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus com a nossa vida. Efésios 4:30. Não vamos apagar o Espírito Santo da nossa vida, porque é possível. 1 Tessalonicenses 5:19. A ação do Espírito Santo é possível. Não vamos permitir que isso aconteça. Somente a obediência a Deus é a chave para sermos cheios do Espírito Santo. Somente isso. Porque o pecado vai tentar nos separar desse amor. O pecado vai tentar nos afastar dessa linda, graciosa oportunidade que Deus nos dá de sermos cheios dele. Que a graça de Jesus seja com as nossas vidas, para que a gente consiga, então, buscar a cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Porque há muita coisa para fazer, gente. E pela nossa própria força, como nós vimos aqui, que os discípulos oraram, pelas suas próprias forças, eles não davam conta, e nós também não damos, não. Não vamos pensar que é na força do nosso braço, porque não vai. É na força do braço de Deus. É no Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida. Se você pudesse pôr de pé, se coloque, nós vamos orar, encerrando o nosso culto dessa noite, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é luz para o nosso caminho, Deus. É luz para a nossa mente. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite para desfrutar das bênçãos espirituais do Senhor em nossa vida. Obrigado, Deus, por tudo, por esse momento. Receba, Deus, o nosso culto dessa noite, tudo que fizemos aqui, Deus. E continue, Senhor, a frutificar a tua palavra em nosso coração, para que cada dia mais vivamos cheios do Senhor, para cada dia mais a gente possa abandonar aquilo que não traz edificação para nós e venhamos a nos encher do Senhor para servir ao Senhor com alegria, com disposição, com coragem, para que teu nome seja glorificado e exaltado, porque nós fomos comprados por alto preço. Foi por causa de Jesus que nós estamos aqui. E nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, guardados e protegidos pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Domingo, reunião administrativa, às 10 horas da manhã, após a EBD. Então, os irmãos estejam aqui para saber de tudo que está acontecendo com sua igreja. Em nome de Jesus. E é isso. Boa noite a todos.